Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 4, em defesa da verdade. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos te adorando e buscando a tua bênção. É em nome de Jesus Cristo que suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, abrindo a nossa mente para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em defesa da verdade. O verso áureo: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, versos 14 e 15. A atual cidade, Izmir, foi a cidade bíblica de Esmirna. Minha esposa e eu já tivemos o privilégio de estar nesta cidade. Dormimos 2 noites nesta cidade. Essa cidade de 100 mil habitantes floresceu no final do 1º e 2º séculos. Era próspera, era uma cidade leal a Roma. Uma vez por ano, os cidadãos de Esmirna deviam queimar incenso aos deuses romanos. No 2º século, Esmirna tinha uma comunidade cristã e muitos não obedeciam à ordem do imperador de queimar incenso aos deuses pagãos de Roma. Policarpo era o líder da igreja de Esmirna. Foi martirizado na praça de Esmirna, queimado na fogueira por se recusar a trair o seu Senhor Jesus Cristo, queimando incenso aos deuses romanos. Quando pediram para Policarpo repudiar e rejeitar a Cristo, ele disse: eu servi a Jesus por 86 anos e ele nunca me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Muitos enfrentaram o martírio em vez de desistir da fé em Cristo Jesus. O sacrifício deles reaviva a sua e a minha coragem. O seu compromisso renova a nossa devoção. Nesta semana estudaremos os princípios bíblicos que motivaram os valdenses, um povo de Deus, e os reformadores, como João Hus, como Jerônimo, como João Wycliffe, como eles permaneceram fiéis diante das ameaças de morte pelo mesmo poder que matou, tirou a vida de Policarpo. O mesmo poder romano que tirou a vida de Policarpo, ele também perseguiu os reformadores, perseguiu os valdenses. Queridos, a lição desta semana está baseada nos capítulos 4 a 6 do livro Grande Conflito. Na parte de domingo, perseguidos, mas triunfantes. Sempre triunfantes. Não tem razão para derrotas, porque Jesus é o vitorioso. E se você e eu somos de Jesus, nós somos vitoriosos, porque ele venceu a Satanás, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele vive para sempre, e porque ele vive, nós viveremos também. Então, perseguidos? Sim, mas triunfantes. Aleluia! Abra sua Bíblia e vamos ler em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vamos ver os versos 23 até o verso 25. Daniel capítulo 7 e os versos 23 até o verso 25. Leia comigo. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. Está falando dos 4 animais na visão de Daniel capítulo 7. O primeiro animal era um leão, o segundo animal era um urso, o terceiro era um leopardo e o quarto animal era um animal terrível com dentes de ferro, com 10 chifres. Queridos, estes 4 animais representavam os 4 impérios mundiais que dominariam o mundo. Começando com Babilônia, representada pelo leão, então veio a Medopérsia, representada pelo urso, então veio o leopardo, representando a Grécia, e então veio o animal terrível, com dentes de ferro e com 10 chifres, representando o Império de Roma.
o Império Romano. E queridos, aqui no capítulo 7, verso 23, está falando especificamente do quarto animal, o Império Romano. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Verso 24. E quanto às 10 pontas, aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Está falando da divisão do Império Romano. Quando o Império Romano terminou em 476 depois de Cristo, ele se dividiu nas 10 nações da Europa, representadas pelos 10 chifres do quarto animal. E quanto às 10 pontas, os 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, 10 nações da Europa. E depois deles, depois que estas 10 nações surgissem, depois deles se levantará outro, ou seja, um chifre pequeno que nasceu no meio dos 10. Se levantará depois deles outro chifre, o qual será diferente dos primeiros. Ou seja, este pequeno chifre que surgiria no meio dos 10 seria diferente dos 10. Por quê? Porque abaterá 3 dos reis, ou seja, 3 daqueles 10 chifres que surgiram do Império Romano, eles seriam destruídos. Isso é o que está falando aqui, que o chifre pequeno que surgiria no meio dos 10, ele será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Queridos, 3 povos, 3 tribos bárbaras que surgiram do Império Romano tiveram que ser destruídas para que o chifre pequeno crescesse e dominasse o mundo. Quais são essas 3 tribos? As tribos arianas, que eram contrárias aos ensinos de Roma. No ano de 493, os érulos foram destruídos. No ano 534, os vândalos foram destruídos. E no ano 538, os ostrogodos foram destruídos. Estas 3 tribos foram destruídas para que o chifre pequeno crescesse e dominasse a terra. Queridos, aqui nós temos a profecia dada por Deus para Daniel cerca de 600 anos antes de Cristo. Cerca de 600 anos antes de Cristo foi dada esta profecia, mostrando aquilo que aconteceria. E aqui nós vemos no verso 25, este chifre pequeno, que destruiria os érulos, vândalos e ostrogodos, este chifre pequeno era diferente dos demais porque ele era um poder civil e religioso. Diz o verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele não lutaria somente contra seres humanos ou contra outras tribos, ele lutaria contra o Altíssimo. Ele se proclamaria Deus na terra. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Perseguiria o povo de Deus e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudaria os tempos e mudaria também a lei de Deus. A lei de Deus tem um mandamento, que é o 4º mandamento, que fala de um tempo sagrado, das 24 horas sagradas, que é o 7º dia da semana, o Santo Sábado. Pois bem, a profecia está dizendo que ele mudaria os tempos e mudaria a lei de Deus. E eles, o povo de Deus, os servos de Deus, serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. A profecia está dizendo que por 1260 dias, um tempo, tempos, metade de um tempo, 1260 dias, que um dia em profecia significa um ano. Então, por 1260 anos, os santos do Altíssimo seriam entregues nas mãos deste chifre pequeno, nas mãos deste poder que perseguiria o povo de Deus e mudaria os tempos e a lei. Meu querido irmão, aqui está uma profecia que também aparece em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver no verso 6. Apocalipse capítulo 12, vamos ver o verso 6, aqui temos o mesmo poder. Leia comigo Apocalipse 12, verso 6. E a mulher, que é a igreja de Deus, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias.
Um tempo, tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas estes 1260 dias são proféticos. Então, significam 1260 anos. Meu querido irmão, aqui também diz no capítulo 12, verso 14: e foram dadas à mulher, a igreja de Deus, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. A mesma linguagem incomum mencionada em Daniel 7,25, um tempo, tempos, metade de um tempo, é mencionada também por João aqui em Apocalipse 12, verso 14. Isto significa que eles estão falando do mesmo período de tempo, os 1260 anos de perseguição, os 1260 anos de supremacia papal da Idade Média. Este período de supremacia papal da Idade Média começou em 538, quando os ostrogodos, o último inimigo, a última tribo inimiga de Roma, porque não cria nas doutrinas de Roma, eles foram destruídos em 538. Então começou a supremacia, o domínio papal, que durou 1260 anos. Isto nos leva até o ano de 1798. Queridos, aqui nós temos o período da grande perseguição da Idade Média. Sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás fica encolerizado. A perseguição vem em seguida. Daniel descreveu um tempo em que a igreja romana faria guerra contra o povo de Deus e oprimiria o povo de Deus. João descreveu também no Apocalipse este mesmo período como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou seja, Satanás. A mulher, que é a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, Apocalipse 12, 6. Os fiéis foram sustentados no deserto. A palavra de Deus os fortaleceu e sustentou-os. E à medida que o conflito se alastrava neste longo e sombrio período de dominação papal, eles permaneceram fiéis. Os fiéis encontraram um lugar preparado para eles. Durante os tempos de sua maior provação, encontraram refúgio no amor e cuidado de Deus. Os 1260 dias e o tempo, tempos, metade de um tempo, de Apocalipse 12, versos 6 e 14 e de Daniel 7, 25, se referem ao mesmo período de tempo. É a mesma profecia. Aplica-se à supremacia papal da Idade Média. A profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos. Nas porções proféticas de Daniel e nas porções proféticas de Apocalipse, um dia equivale a um ano. Porque a palavra de Deus diz em Números 14, abra sua Bíblia, em Números 14 e o verso 34. Números 14 e o verso 34. Leia comigo. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Um dia para cada ano. Queridos, Deus colocou um dia profético como sendo um ano. Portanto, 1260 dias são 1260 anos. O princípio dia-ano não repousa apenas nestes dois textos, mas tem um amplo fundamento bíblico. Os érulos, vândalos e ostrogodos eram tribos que acreditavam em doutrinas diferentes de Roma. E os 1260 dias, ou seja, anos, começaram quando a última dessas tribos foi destruída. Os ostrogodos foram expulsos de Roma em 538. O período de escuridão espiritual continuou até 1798. O que aconteceu em 1798? O general Berthier, o general de Napoleão Bonaparte, invadiu Roma e prendeu o Papa Pio VI em 1798. Levou-o preso para a França e ali ele morreu na cidade de Valença, na França. Muitos foram martirizados no período da supremacia papal. Mas esta supremacia, este domínio papal, terminou em 1798. Mesmo na morte
os mártires da Idade Média triunfaram. Mais de 50 milhões de mártires foram mortos durante a Idade Média. Queridos, mas eles permaneceram fiéis, morriam, mas como vitoriosos. Assim como Cristo morreu na cruz, mas vitorioso. Assim também, você e eu, todos os mártires, eles morriam, mas vitoriosos. Em Cristo, eles eram livres da culpa e do domínio do pecado. Em Cristo eram vencedores por causa do sangue do Cordeiro, e a vitória de Cristo na cruz era para eles e é para nós a esperança de grandes vitórias. A morte desses mártires foi um descanso até a breve volta de Jesus. Queridos, assim como os mártires do passado morriam em paz, louvando ao Senhor com a bendita esperança da breve volta de Jesus, hoje você e eu temos a mesma bendita esperança. Se for para viver para Cristo, bendito seja o Senhor. Se for para morrer por Cristo, bendito seja o Senhor. Em qualquer caso, vivendo ou morrendo, em Cristo estamos e em Cristo somos vitoriosos. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a luz vence a escuridão. Sempre a luz vence a escuridão. Aleluia por isso. Abra sua Bíblia em Judas. Judas, só tem um capítulo, Judas. E vamos ler então os versos 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui, nesta carta de Judas, está falando de que homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, está falando de joio, está falando de hereges, pessoas usadas por Satanás que surgiriam dentro da igreja para desviar o povo de Deus e para ensinar doutrinas que não são de Deus. O livro de Judas foi escrito antes de 65 depois de Cristo, para cristãos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Esta é a linguagem que nós vemos no verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, amados em Deus Pai, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Esses fiéis foram incitados a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se infiltraram no meio deles sem serem notados. Eram pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Essa demonstração foi ainda mais significativa para os crentes na Idade Média, depois que as práticas pagãs inundaram a igreja e as tradições humanas entraram para a igreja e comprometeram a palavra de Deus. Por muitos séculos, pessoas como os valdenses, o povo valdense, permaneceu como campeão da verdade. Eles acreditavam que Cristo era o seu único mediador e a Bíblia sua única fonte de autoridade. Assim acreditavam os valdenses. Em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as Escrituras Sagradas como única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Meu querido irmão, sempre Deus teve um povo na terra, um remanescente, que obedecia os mandamentos de Deus e que nutriam uma viva fé em Jesus Cristo como Salvador. E os valdenses eram remanescentes de Deus durante este período de supremacia papal da Idade Média. Que promessas Deus faz aos fiéis em face da própria morte? Diante da morte de mais de 50 milhões de mártires, durante esta supremacia papal de 1260 anos,
Veja a promessa que Deus fez nesse contexto de perseguição e de martírios. Podemos ler Apocalipse 2, verso 10. Esta é uma mensagem que Deus dirigiu aos cristãos de Esmirna. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna durou do ano 100 até o ano 313. Nesse período do ano 100 até o ano 313, existiram dezenas de perseguições contra os cristãos. Mas o período de Esmirna terminou com uma grande perseguição de 10 anos. De 303 a 313 foi esta perseguição de 10 anos mencionada aqui. E tereis uma tribulação de 10 dias, 10 anos. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meu querido irmão, no período de Esmirna, a igreja foi esmagada, mas permaneceu fiel. No período de Pérgamo, a igreja não foi perseguida. A igreja foi exaltada como igreja estatal, como igreja do imperador Constantino. Mas no período de Pérgamo, a igreja apostatou. Ela se casou com o paganismo. As palavras de Apocalipse 2:10 foram escritas para a igreja em Esmirna. Um dos deuses padroeiros da cidade de Esmirna era Dionísio. Dionísio, o deus da festa e da fertilidade. Quando os sacerdotes de Dionísio morriam, colocava-se uma coroa na cabeça deles em seu cortejo fúnebre. João, quando escreveu para a igreja de Esmirna, comparou essa coroa terrena, colocada por ocasião da morte, com a coroa da vida, que será colocada na cabeça dos vitoriosos sobre as forças do mal. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Jesus. Ela motivou os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. A coroa da vida eterna inspira os filhos de Deus ao longo dos séculos. Eles sabiam que veriam a Jesus um dia e viveriam com ele para todo sempre. A coroa da vida eterna apela para você e para mim. Sofreremos? Sim. Seremos perseguidos? Sim. Mas tem uma recompensa nos esperando. Se nós fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, seremos mais do que vencedores. A coroa da vida eterna, que receberemos das mãos de Jesus, nos encoraja nas dificuldades. Um pouco de sofrimento aqui, um pouco de sofrimento ali, mas olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da fé, vamos perseverar nesta grande jornada em direção à Nova Jerusalém, quando você e eu vamos receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Ele vai colocar sobre a sua cabeça a coroa da vida eterna e dirá: seja bem-vindo, filho de Deus, filha de Deus. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu colocarei vocês. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Na parte de terça-feira, coragem para permanecer em pé. Permanecer em pé exige ousadia, coragem. Vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 5. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Vamos ver então os versos 28 a 32. Atos 5, versos 28 a 32. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Os apóstolos estavam sendo proibidos e ameaçados para que não ousassem falar o nome de Jesus, não ensinassem a doutrina de Jesus. Por isso este verso 28 está dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Bendito seja Deus, porque aqui os inimigos de Deus disseram: eis que vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. Eles encheram Jerusalém do nome de Jesus. E o verso 29,
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa deve ser a sua e a minha resposta. Quando ameaçados, quando perseguidos, deveremos dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus nos deu uma ordem: ide a todo mundo e preguem, ensinem e batizem. E queridos, nós estamos cumprindo com esta missão. E quando perseguidos e ameaçados, deveremos dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 30, diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Somos testemunhas de que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele morreu, mas Ele foi ressuscitado e Ele subiu ao céu. Nós somos testemunhas oculares, nós vimos a Jesus Cristo glorificado, ressuscitado, nós ouvimos. E o Espírito Santo também confirmou esta mensagem na nossa mente. O Espírito Santo que Deus deu e que Deus dá àqueles que se arrependem. Meu querido irmão, o Espírito Santo é dado para aqueles que se arrependem, porque é o Espírito Santo que nos dá o arrependimento. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Abra sua Bíblia também em Efésios e vamos ler aqui em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, os versos 10 até o verso 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você não luta contra homens, você luta contra os poderes das trevas, os demônios. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Queridos, nós temos que lutar contra os demônios, mas nós não lutamos por nós mesmos. Nós simplesmente nos escondemos em Jesus Cristo. Nós simplesmente nos refugiamos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está à nossa frente. Ele é que nos defende, Ele é que nos protege. Em Apocalipse capítulo 3, verso 11, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3 e o verso 11. Aqui nós lemos: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da vida eterna, que está reservada para você. Guarde-a pela fé em Jesus Cristo, para que ninguém tome de você. Uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus, a obediência à autoridade das Escrituras e o compromisso com a supremacia de Jesus e não a supremacia papal. A submissão sua e minha é uma submissão à supremacia soberana de Jesus na nossa vida, e não à supremacia papal. A mente deles, dos servos de Deus, estava cheia de histórias de fé e de coragem. Eles podiam dizer: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens? Atos 5, 29. Eles compreenderam que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Levaram a sério o conselho de Jesus: conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Em vez de se submeterem às tradições romanas, esses fiéis tiveram a coragem de defender as verdades da palavra de Deus. Os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua própria língua. Queridos, Jean Leger, um valdense que fazia cópias da Bíblia à mão, escreveu um comovente relato que inclui desenhos sobre essa atividade dos valdenses. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em suas comunidades montanhosas lá no norte da Itália e no sul da França. Jovens valdenses eram instruídos por seus pais
a memorizarem grandes porções das Escrituras. Equipes de copistas valdenses, copistas da Bíblia, trabalhavam juntas. Muitos desses jovens viajavam pela Europa como mercadores compartilhando a verdade. Alguns se matriculavam em universidades na Europa e, à medida que a oportunidade surgia, compartilhavam partes das Escrituras com os colegas. Guiados pelo Espírito Santo, quando sentiam receptividade de alguém sincero, distribuíam partes da Bíblia. Muitos pagaram por sua fidelidade com a sua própria vida, porque quando descobertos eram mortos, mas mesmo assim continuaram sendo evangelistas, distribuindo porções da Bíblia por toda a Europa. Eles perseveraram na verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando com outros a verdade da palavra de Deus. Eles preservaram a verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando-a com outros. A vereda dos justos, a Bíblia diz, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Provérbios 4:18. A Bíblia, portanto, compara o caminho pelo qual Deus conduz os seus filhos a um sol que se eleva. Se Deus simplesmente acionasse um interruptor cósmico e o sol brilhasse instantaneamente com todo o seu resplendor, nos cegaria, com certeza. Depois que a escuridão engoliu o mundo, na Idade Média, por séculos, Deus levantou homens e mulheres comprometidos com sua palavra, que continuaram a buscar mais e mais a luz do Evangelho. O que os valdenses foram na Idade Média é o que Deus espera que você e eu sejamos. Deus está esperando, Deus está chamando pelos valdenses modernos, os Elias modernos, aqueles que vão proclamar as 3 mensagens angélicas e dar o alto clamor ao mundo todo: sai dela, povo meu. Deus quer que você seja um arauto do Evangelho, meu querido irmão. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a estrela da manhã da Reforma. Estrela da manhã da Reforma é um título que foi dado para João Wycliffe. Queridos, João Wycliffe, o inglês, o primeiro a colocar a Bíblia na língua inglesa. Queridos, ele foi usado por Deus, ele foi possuído pelo Espírito Santo. Que atitudes de Davi e de Jeremias em relação à palavra de Deus foram a pedra angular da Reforma. Vamos ler Salmos 19. Salmos 19, vamos ver os versos 7 a 11. Leia comigo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. A palavra de Deus, quando estudada, quando memorizada, alumia os olhos, dá entendimento aos retos. A lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isto a Bíblia opera na vida daquele que a examina, que a estuda, que memoriza. Queridos, a Bíblia é um livro vivo, é a palavra viva de Deus. Não tem como estar estudando a Bíblia e não ser transformado. Porque enquanto você lê os textos bíblicos, o Espírito Santo trabalha na sua mente, introduzindo em você as verdades bíblicas. Queridos, lemos também em Salmo 119. Salmo 119, vamos ver o verso 140. Leia comigo. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A palavra de Deus é pura. E lemos também em Jeremias capítulo 15 e o verso 16. Jeremias capítulo 15 e o verso 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias diz, logo que eu achei as tuas palavras,
eu as comi. Queridos, nós deveremos nos alimentar da palavra de Deus. Uma das verdades realçadas pela Reforma Protestante foi a alegria trazida pelo estudo das Escrituras, o que não era um exercício penoso, não. Era uma alegria, não era uma tristeza, não era ruim estudar a palavra de Deus, era um deleite, era um prazer. Ao estudarem as Escrituras, foram transformados. O caráter, por exemplo, de John Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram as Escrituras que fizeram de John Wycliffe o que ele foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunicou frescor e vigor para todas as capacidades de John Wycliffe. Expandiu a sua mente, aguçou a percepção e amadureceu o seu discernimento. O estudo da Bíblia enobrece todo pensamento, sentimentos e aspiração, como nenhum outro estudo consegue fazer. O estudo da Bíblia dá estabilidade de propósitos, dá paciência, coragem e fortaleza. O estudo da Bíblia aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras, colocando a mente do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo pessoas de intelecto mais forte e mais ativo e de princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. Queridos, o que o estudo da Bíblia fez na vida de John Wycliffe pode fazer na sua vida também. Meu querido irmão, o que Paulo aconselhou a Timóteo a respeito da palavra de Deus? Leia segunda carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e os versos 1 até o verso 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Aquilo que você aprendeu de mim, eu aprendi de Jesus e ensinei para você, e o que você aprendeu de mim, você deve também comunicar aos outros. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. O partilhar, o compartilhar, o evangelizar, o testemunhar, nós não podemos guardar as verdades preciosas da salvação em Jesus só para nós. Uma vez que somos salvos em Jesus Cristo, nos tornamos também evangelistas. Nós queremos salvar almas. Verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ser um bom soldado de Jesus Cristo é ser um evangelista, pregando a tempo e fora de tempo, compartilhando a palavra. John Wycliffe é considerado a estrela da manhã da Reforma, preparando o caminho para os reformadores que viriam depois dele, João Hus, Jerônimo e mesmo Martinho Lutero. Os reformadores desejavam compartilhar a verdade que alegrava o seu coração. John Wycliffe passou a vida traduzindo a Bíblia para o inglês por duas razões. A palavra de Deus o transformou e o amor de Cristo o motivou a compartilhar o que aprendeu. Meu querido irmão, antes de John Wycliffe existia muito pouco da Bíblia na língua inglesa. O reformador Wycliffe morreu antes de Roma chegar até ele, porque Roma queria matá-lo, porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, e Roma odeia a Bíblia. Roma faz tudo para esconder a Bíblia, ocultar a Bíblia, por isso na Idade Média colocou a Bíblia na lista dos livros proibidos. E John Wycliffe, ele era o alvo de Roma, eles queriam matá-lo, mas ele morreu antes de Roma chegar até ele. Mas o papado desenterrou os restos mortais de John Wycliffe e então queimou os seus restos mortais e jogou as cinzas no rio Swift. Mas, assim como as cinzas dos restos mortais de John Wycliffe foram espalhadas pelas águas, assim também a Bíblia, que ele traduziu para o inglês
espalhou-se pelo mundo inteiro, encheu o mundo da palavra de Deus. Meu querido irmão, a estrela da manhã da Reforma, John Wycliffe, é um exemplo e é uma inspiração para você, para que você seja também um reformador nesta última geração. Deus está chamando você para ser um reformador nesta última geração. Aleluia! Na parte de quinta-feira, animados pela esperança, cristãos salvos são cristãos alegres, são cristãos animados, cheios de esperança. Hebreus capítulo 2, verso 14. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2 e o verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Cristo veio com uma missão para destruir as obras do diabo. E ele teve sucesso, ele foi vitorioso, porque ele esmagou a cabeça da serpente. Meu querido irmão, você e eu, seguidores de Jesus Cristo, nós continuamos com a mesma missão de Jesus, derrotar o reino das trevas. E em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, nós somos vitoriosos. O que encorajava os fiéis valdenses no passado durante as perseguições, o que deu a João Hus e a Jerônimo, a Tyndale, a Latimer, coragem para enfrentar as chamas e a espada. O que foi? Foi a fé em Jesus Cristo, fé nas promessas de Deus. Eles creram na promessa de Deus, porque eu vivo e vocês também viverão. João 14, 19. Esta fé forte em Jesus Cristo deu força, deu vigor para João Hus, para Jerônimo, para Tyndale, para Latimer, para João Wycliffe, para Martim Lutero, para que eles também vencessem como Cristo venceu, porque eles tinham uma promessa, porque eu vivo e vocês também viverão. Consideravam a força de Cristo suficiente para as maiores provações da vida. Encontravam alegria até mesmo na comunhão com Cristo em seus sofrimentos. E sua fidelidade foi um poderoso testemunho para o mundo. Eles, estes reformadores do passado, olharam além do presente. E é isso que nós precisamos fazer. Não ficar olhando somente aqui no que está acontecendo hoje. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para o futuro, porque os reformadores olharam além do presente. Sabiam, pela ressurreição de Cristo, que a morte era um inimigo derrotado. A morte é um inimigo derrotado. Para eles, o domínio da morte foi quebrado. Eles se apegaram às promessas da palavra de Deus e foram vitoriosos. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 24. João capítulo 5 e o verso 24. Leia comigo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus Cristo passou da morte para a vida. Se você morrer, Jesus o ressuscitará. E se você permanecer vivo até a volta de Jesus, ele o transformará num abrir e fechar de olhos, de mortal para imortal. Dará para você um corpo glorificado. Aleluia! Lemos também em João capítulo 11 e o verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Aqueles que creem em Jesus Cristo nunca morrerão a morte eterna. Poderemos morrer esta primeira morte, que será somente um sono que será despertado pela voz de Jesus Cristo, chamando os filhos de Deus da sepultura, quando ele dirá: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Lemos também em primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 11 a 13. Vamos ler juntos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Vida eterna, certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Estas são as garantias de promessas que Deus nos fez. João Hus não vacilou diante da prisão, diante da injustiça e da morte. Ele definhou na prisão por meses. João Hus, naquelas condições frias e úmidas da prisão, acarretou para ele uma febre que quase acabou com a sua vida. No entanto, João Hus escreveu: a graça de Deus me susteve. Escrevo esta carta na prisão e com as mãos algemadas, dizia João Hus para um amigo, esperando a sentença de morte amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, você saberá como Deus se mostrou misericordioso para comigo. Queridos, que palavras confortadoras foram escritas por João Hus para um amigo. Mesmo sentenciado à morte, mesmo com a mão algemada, ele disse para o seu amigo: de novo nos encontraremos na deliciosa paz da vida futura. Você saberá, então, como Deus se mostrou misericordioso para comigo. Deus conforta e consola o coração dos mártires. A admoestação de Paulo é muito relevante para você hoje. Paulo diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Assim como as promessas de Deus sustentaram seu povo em eras passadas, as promessas de Deus também nos sustentam hoje. Você e eu somos alimentados pelas promessas de Deus. Deus tem seus reformadores ainda hoje. Não acabaram os reformadores. Esta última geração que verá Cristo voltando em glória e majestade tem seus reformadores. Os 144 mil são, com certeza, reformadores. São imbuídos do Espírito, possuídos pelo Espírito Santo e ousam pregar a palavra de Deus, as 3 mensagens angélicas, a verdade presente. Quem se dispõe a ir? Quem se dispõe a ser um reformador hoje? Quem se dispõe a dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim? Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, no passado, na Idade Média, guiou seu povo das trevas do catolicismo romano para a maravilhosa luz do Evangelho da graça e da salvação em Jesus Cristo. Mas hoje, Deus continua chamando os seus filhos e filhas fiéis que estão ainda em Babilônia. Hoje, Deus precisa de reformadores, que a semelhança de João Wycliffe, que a semelhança de João Hus, que a semelhança de Jerônimo, que a semelhança de Martinho Lutero. Queridos, Deus tem um grupo de reformadores para esta última geração. Minha pergunta é esta: quem se dispõe a ir? Quem se dispõe a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu querido irmão. Que o Espírito Santo se aposse de você e de mim, fazendo-nos reformadores de Deus no tempo do fim, preparando um povo para a segunda gloriosa vinda de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, eu sei que o Senhor tem os reformadores teus nesta última geração. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Dá-nos a coragem de João Wycliffe, de João Hus. Dá-nos a coragem destes valdenses do passado, para que sejamos os arautos do Evangelho eterno, agora no tempo do fim, preparando o mundo para a tua volta, Jesus Cristo. Em teu nome pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.